Salve, salve, amiguinho! Beleza com você? Tranquilo? Suave? Yes! Bora pra aula. Amiguinho, você sabe o que é território? Estado, povo, nação, país, pátria, governo. Galera, é isso que a gente vai estudar agora, beleza? Bora lá? Então vamos lá. Território. Galera, o que é território? Nada mais é do que uma unidade espacial, é uma porção do espaço marcada pelos seguintes aspectos. Primeiro, fronteiras. Tá? Então, um território é delimitado por fronteiras. Exemplo, o Brasil faz fronteira com a Argentina. Não existe aí uma linha que separa o Brasil da Argentina. O Brasil não faz fronteira com o Equador. Estão entendendo? Então, uma característica do território é a da existência de fronteiras. Outra característica importante, a apropriação. Esse território foi apropriado por alguém, a qual ele vai tomar posse, ele vai se apropriar, ele vai tomar posse. E aí vai exercer a sua autoridade. Então, uma outra característica importante, amiguinho, são as relações de poder que se estabelecem nesse território. Perfeito? Outros exemplos. A gente vai focar neste aqui. Outros exemplos. Limites, divisa. A divisa, a separação de propriedades. Então, vamos lá. Limites corresponde o quê? Aos estados. Há linhas que separam, demarcatórias que separam os estados, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Ok? Então, essa linha demarcatória entre os estados, nós vamos chamar de limites. Entre municípios, divisa. Ok? Perfeito? E aqui tem a questão da propriedade. Propriedade também é um território que foi apropriado e que existe uma relação de poder sobre ele, que é o do proprietário. Ok? Uma propriedade rural. Como eu vou entender a sua demarcação? Através das cercas. Perfeito? Existem outras formas de território. E nessas outras formas também existe o quê? As relações de poder. Ok? E essas relações de poder podem ser legalmente ou não constituídas. E quem administra esse território? Quem exerce o poder sobre esse território? O Estado. O Estado é uma organização jurídica desse território. É quem vai exercer a sua autoridade, o seu poder. Perfeito? Existe um conjunto de leis que embasa esse Estado. E quem comanda esse Estado? Um governo. Ok? Então, o governo é uma instituição administrativa do Estado. Tranquilo? Bacana. Povo, amiguinhos. Povo ou população. Tá? É um conceito demográfico que se refere a todo e qualquer habitante de um determinado território. Então, todos que vivem num determinado território é povo. Agora, quando esse povo, amiguinho, tem uma identidade cultural comum, nós vamos classificá-lo como nação. Então, nação é um povo que tem uma identidade cultural, que tem traços comuns, sejam históricos, culturais, étnicos, religiosos, que habitam o mesmo território. Tranquilo? Fique atento a essa ideia. A noção de nação, o conceito nação, é um conceito mais antropológico, que envolve suas identidades, suas características culturais comuns. Tá? Então, é uma população que tem uma mesma identidade cultural, um mesmo passado que os identifica. Perfeito? Então, isso é nação. Tranquilo? País. País é a unidade geográfica de um território, ou, se você preferir, um território com uma unidade geográfica, que tem os mesmos aspectos naturais, uma população com as mesmas
características, né? A população que habita esse território, onde vive uma nação, perfeito? Então, essa unidade que identifica um território é um país, perfeito? O Brasil. O Brasil a gente chama ou conhece muito mais como país do que como estado, porque a gente vive nesse território e que nesse território tem uma mesma unidade, seja natural, seja cultural, perfeito? É que nos identifica. Então é país. Agora, quem nasce nesse país nos refere à pátria. A gente vai ao conceito de pátria. Então, o termo pátria se refere a toda pessoa que nasce num determinado país. Qual é a pátria? Quem nasce aqui, qual é a sua pátria? Brasileiro. Perfeito? Então, o termo pátria pode se referir a quem nasce no país ou a quem se naturaliza nesse país. Ok? Quem adota este país como a sua pátria. Então, o termo pátria vai estar vinculado, tá, a essa identificação do nascer ou do naturalizar-se. Perfeito? Bacaninha. Agora, galera, diante desses conceitos, território, povo, nação, país, pátria, existem muitos grupos, muitos povos no mundo que não têm território. E a gente vai colocar aqui, ó, nação sem pátria, povo sem pátria. Estão entendendo? Porque não há um reconhecimento de seus territórios e que lutam para que sejam reconhecidos. É o caso do povo palestino, é o caso do povo basco, do povo cigano, que buscam serem reconhecidas suas identidades culturais, para que tenham o seu reconhecimento de território e que os leve, a constituir um Estado. Perfeito? Então existem vários povos no mundo que não têm território, que não constitui um Estado. Beleza? Então é isso, galera, que vocês precisam saber. O conceito básico de território, de Estado, nação, povo, país, pátria, e que de um modo geral acaba nos remetendo ao conceito de Estado, que é a organização jurídica desse território, onde habita um povo que tem identidade cultural comum, que nos leva à noção de nação, e esse território com uma unidade geográfica comum é um país, e todo aquele que nasce nesse país o tem como a sua pátria, porque é ali que nasceu e é ali que vai desenvolver essa identidade cultural, esse sentimento de patriotismo. É um sentimento de pertencimento também, de identificação com esse território. Tranquilo? Galera, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. Até um próximo encontro. Compartilhe com os amiguinhos. Se inscreva no canal caso já não esteja inscrito. Curta nossos vídeos, nossas aulas. Dê sugestões e até uma próxima. Beleza? Aquele abraço para vocês. Sucesso. Yes!